E aí, pessoal, vamos falar mais uma vez de Denis Abraão. Uma entrevista forte e, mais do que isso, um Denis Abraão diferente, mais incomodado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hoje pela manhã, o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, conversou longamente com o Luiz Carlos Reck, jornalista da Rádio Grenal. E eu confesso para vocês que achei um pouco mais incomodado o Denis Abraão. Né? Ele naquela linha daquele discurso otimista, não achei tão otimista, achei incomodado com setores da imprensa, incomodado com a crítica aos seus atletas, enfim, achei o Denis diferente, um pouco mais castigado talvez por esses dias e pela forte crítica que acabou caindo sobre o grupo de jogadores a partir do jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, e talvez os resultados mexeram um pouco com o Denis Abraão. Eu peguei alguns pontos dessa entrevista, que foi longa, como eu disse, para a gente separar, porque tem informações também. Vocês lembram, por exemplo, do vídeo que nós fizemos sobre o risco seleção? Pois hoje o Denis confirmou, sim, que Campaz, Borja, Vijaçante serão convocados, e também disse que 2 jogadores do Grêmio podem ser convocados. Se sabe que é Wanderson e, curiosamente, o nome que circula na imprensa é o de Chapecó, não o de Breno. Então, essa é uma realidade que a gente acaba... a gente já falou isso na semana passada, mas tendo que relembrar, porque hoje Denis Abraão confirmou essa possibilidade. Outra coisa que a gente precisa também posicionar é que o Grêmio conversou com pessoas da CBF e não existe chance de remarcação de jogos. Então, essa ideia de remarcar os jogos não existe, não tem. O que faz com que, se o Grêmio perder 5 jogadores, o Grêmio vai ter que se virar do seu jeito. E lembrando que Borja e Vijaçante estão dentro dessa lista, né? Esse adiamento que hoje o Denis demonstrou ser a vontade do Grêmio, pelo visto, não vai ser forte o suficiente para conseguir remarcar. Outra situação que ele tem colocado, que ele colocou na entrevista hoje, é que o Grêmio espera ou trabalha para fazer 44 pontos. Ou seja, o Grêmio não espera aquela projeção de 42, 41 que alguns estão falando. Então a ideia é 44 pontos e para isso o Grêmio precisa fazer as 6 vitórias, que é basicamente o que diz Paulo Pires. Então essa é uma informação também que a gente muitas vezes coloca, fica um pouco aberto, mas o Grêmio pensa nos 44, fazer 6 vitórias em 12 jogos. Uma informação importante, que eu tenho certeza que o torcedor vai gostar muito, é que o Elias já está no grupo principal. Ele confirmou que o Elias, na verdade, foi cedido à transição, que ele já estava de forma contundente e definitiva no grupo principal do Grêmio. E ele deixou passar a ideia que ele não se surpreenderia se Elias estivesse jogando. Lembrando que Borja está fora, o Churin perdeu um pouco da força interna, não acreditam mais nele, então é uma situação que o Denis coloca como possível a gente ter o Elias jogando. Eu acho que deve começar no banco, não imagino que vá jogar. Gostaria que jogasse, tá? Para mim vai dar mais do que o Diego Souza, mas sabe como está sendo essa leitura interna de solução para os cascudos. Uma outra situação que o Denis praticamente confirmou é que o lateral esquerdo será Cortez. Na falta de Rafinha, o experiente lateral Cortez vai jogar, né? O que a gente também, de certa maneira, já imaginava, já tinha colocado, e a gente sabe que o Cortez, que não é uma solução para o Grêmio, mas também não vai ficar tão atrás do que o Rafinha está produzindo, né? Eu não vejo isso como algo tão definitivo, né? E alguns pontos aí a gente entra no mais importante, que são as questões disciplinares. Ele respondeu, como eu disse, incomodado com os conteúdos que são disponibilizados, que são colocados em relação ao grupo do Grêmio, se mostrou muito incomodado com isso. Temos, abre aspas, temos que blindar os jogadores e deixar eles tranquilos.
Deem pau no Denis e deixem os meus jogadores em paz, por favor. Se tiver algum problema, acreditem que eu vou resolver. Mais uma vez, chamando para ele a responsabilidade e pedindo para o torcedor esse apoio, mais esse voto de confiança. Quando perguntado, por exemplo, quais os jogos mais fáceis ou mais difíceis, ele disse, não adianta, é jogo a jogo, não adianta fazer cálculo. Não me interessa se o Santos venceu, se o Bahia empatou, qualquer coisa. E o que interessa para ele é o Grêmio, ele disse isso, e o Grêmio tem que fazer a sua parte, o que ele, convenhamos, tem toda a razão. Dentro da linha disciplinar, ele usou até uma figura da administração. Ele disse que a disciplina é um dos conceitos em programas de trabalho, que não tem disciplina, hierarquia, organização, controle e planejamento, foi para o saco. Garanto que não existe atos de indisciplina no Grêmio. Concordo que a disciplina é um dos pilares do trabalho. Agora, eu não vou dizer aqui que disciplina, hierarquia, organização, controle e planejamento foi algo utilizado pelo departamento de futebol do Grêmio nos últimos tempos. Porque não é de hoje. O Grêmio hoje está colhendo. E eu vou dizer mais, no ano de 2021, o Grêmio está colhendo. Não hoje. O que a gente está vendo hoje é resultado disso. É resultado disso. Um dos jogadores que ele foi em defesa, por exemplo, vocês vão lembrar. Até para pegar dentro do conceito do próprio Denis. Ele disse sobre Rafinha, que foi um dos jogadores ponderados pelo REC ali dentro da crítica que o torcedor fortemente faz a Rafinha. Ele disse, Rafinha é um cara trabalhador, dedicado, que orienta os mais jovens e que está imbuído no intuito de tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Ele fica louco quando acaba o jogo e o Grêmio não ganha. O Rafinha chegou aqui a pedido do Renato, o Romildo declarou publicamente que não contrataria. Depois o Renato pediu, junto com 2 jogadores, o Romildo abraçou a causa, como abraçou todas as besteiras dos últimos anos, e hoje a discussão é exatamente esse jogador, que, segundo o vice-presidente de futebol, que entrou para fazer o diagnóstico, ele não faz nada de errado, ele é o personagem de um Grêmio, de um vestiário bonito, bom e arrumado. Mas não é verdade. Por quê? Porque o Grêmio não está ganhando. Porque o vestiário claramente não consegue ter unidade e emocionalmente é desmanchado. E ele é um dos líderes disso. Então, a contradição está na própria palavra. Eu espero, sinceramente, e acho que esse é o ponto da entrevista do Denis, e achei ele incomodado, é que o Grêmio precisa vencer até para mudar esse ambiente. E agora tem no jogo contra o Palmeiras, que Denis Abraão disse, inclusive, para mim, eu gosto de jogos com times grandes porque eles deixam jogar, enquanto os pequenos especulam mais. Até pode ser verdade, mas não adianta a gente ficar nessa linha aqui se o Grêmio não conseguir fazer o resultado. Lembrando, vou repetir o que a gente discutiu aqui, 12 jogos, 6 vitórias. Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter na sequência, sendo 2 deles fora. Tem que fazer 5 ou 6 pontos. Começa no jogo contra o Palmeiras e a gente torce para que Denis Abraão consiga reverter uma espécie de pessimismo ou de dor um pouco maior do que ele mostrou no início. Tomara que o ambiente também não tome conta de Denis Abraão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.